Boa tarde ao pessoal do segundo ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Herberson, e vamos dar seguimento às nossas aulas remotas e a gente continua com o mesmo discurso, né? Continua em casa, e se sair use máscara, e em breve nós estaremos juntos novamente em aulas presenciais. Então vamos começar hoje com um conteúdo ser humano, ser político, né? Nós vamos falar um pouco sobre a nossa atualidade também em artes, as atitudes políticas, né? A política envolve todas as relações sociais e atitudes que as formas direta ou indireta interferem na vida das pessoas e nas relações do nosso cotidiano. E como vocês têm visto, né, pessoal, a nossa realidade aqui de Pindoretama, os artistas também se refletem, né, nas questões relativas no contexto histórico-social, no qual também são inseridas, né? E assim a arte pode se fazer parte dessa manifestação que é considerada política por natureza, mesmo que muitas vezes os artistas não abordem assuntos políticos, eles sempre estão participando de uma forma ou outra da política, né? Da sua forma de fazer política, seja ela artística ou não. E essa história, ela faz alusão à história de Joana d'Arc, né? Que era guerreira e heroína na Guerra dos 100 Anos. É a guerra bem conhecida aí, de 1337 a 1453, que aconteceu na França, né? Que morreu queimada, acusada de bruxaria, e um século depois foi canonizada pela Igreja Católica. Passa por um processo de conscientização política, mudando do ativismo religioso para o político e lutando ao lado dos trabalhadores pelas causas operárias. Aí vocês verem a importância do teatro político, né? Eles conseguiam passar as suas mensagens através do teatro, através dos espetáculos, né? Qual foi importante, né? Quanto foi importante esse movimento impulsionado aí por Bertolt Brecht. E Brecht sempre dizia, né, uma peça teatral sempre deveria fazer muito mais do que deveria entender o público, que deveria tornar um instrumento de reflexão e de ação política. Sempre eram passados pelos espetáculos de Bertolt, né, uma mensagem política. Não era um espetáculo com um texto frouxo, com um texto sem sentido. Ele tinha realmente um cunho político e social, né, que era apresentado em vários locais. Ele sempre passava a mesma mensagem, essa reflexão, essa ação político-social. Vamos agora para mais um tópico, o teatro realista. Alguns artistas começaram a representar o interesse ao trabalhar com base na realidade, ou seja, né, sem excessos de ímpetos agressivos do romantismo, criando obras que se tratassem da realidade de fato e iludissem a vida cotidiana do indivíduo. Esse movimento chamou-se de realismo. Surgiu na França, rapidamente espalhou-se por outros países em diversas linguagens artísticas. Aí, pegando para o teatro realista, ele tinha como princípio a identificação emocional do espectador com a história e a obra. Ou seja, né, no teatro realista tradicional, a peça, como uma ilusão, reconstituía a realidade dele. Os espetáculos são construídos sobre certas regras, os atores agem, vestem-se e comportam-se como na vida real. A narrativa é sempre linear, com começo, meio e fim compreensíveis. Os objetos e cenários buscam representar com fidelidade o local onde a peça se passa. A música e a iluminação têm como função de simplesmente colorir a cena. O público não interage com a cena. A luz da plateia é apagada para reforçar a atenção à cena. E a quarta parede, ela é reforçada. Outras formas realistas são predominantes até hoje, né? A arte teatral, ela não se limita a essa linguagem. Manifesta-se também no cinema, na televisão e principalmente nas telenovelas. Vamos agora para mais um tópico, que é o teatro épico, né? Bertolt Brecht, ele opunha-se às formas do teatro nas quais o espectador ele é levado a certo estado de fascínio, saindo da sua realidade, como em um sonho, para assistir passivamente à realidade mostrada na peça. Para ele, a emoção é um senso crítico e devem caminhar juntos. Bastante influenciado, né, por outros diretores alemão,
Brecht desenvolveu uma nova forma de representação, que é o conhecido teatro épico, né? Ele concretizou o teatro épico em uma maneira completamente diferente do teatro dramático tradicional, em muitos aspectos, na interpretação dos personagens, na forma como as cenas são construídas e na maneira de como o texto é escrito e, consequentemente, no modo em como o público compreende tudo isso. Então é assim uma forma de teatro bem definido, tem tudo muito bem marcado, nada pode sair do seu roteiro. Aí a gente vem pensando também a forma da quebra da quarta parede. O que é essa quarta parede no teatro, né? É uma expressão que a gente utiliza realmente no teatro, que é uma divisão imaginária entre o público e os atores. Quando se diz que o espetáculo utiliza a quarta parede, não há interação nenhuma, nem de diálogo, nem com o público e nem com os atores. Isso tende a criar um efeito de ilusão nos espectadores que estão vendo essa cena que poderia estar acontecendo na vida real ou na realidade. Então, assim, é muito utilizada essa técnica, né, de Brecht, a quarta parede. Bem, pessoal, essa foi uma introdução, né, do nosso capítulo Atitude Política, que nós vamos ver ainda ao longo desses próximos momentos de atividades remotas. A gente continua aguardando as atividades de vocês lá pelo Classroom, certo? A atividade ela já foi postada e a gente aguarda que vocês realmente continuem em casa, continuem fazendo as atividades e que em breve nós estaremos juntos novamente, tá? Continuem seguindo as redes sociais da escola, a gente agradece. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula.